Napoleon Hill foi um autor nascido em 1883, uma figura marcante que dedicou sua vida a desvendar os segredos do sucesso. Ele escreveu o livro número 1 em vendas do século sobre riqueza pessoal, intitulado Pense e Enriqueça. Esta obra revolucionária analisou a vida de centenas de homens extremamente bem-sucedidos, como John D. Rockefeller, Henry Ford, Thomas Edison, Charles Schwab e Alexander Graham Bell, para citar apenas alguns. Hill se aprofundou em suas trajetórias, perguntando-se por que esses homens alcançaram riquezas enormes enquanto outros, apesar de esforços semelhantes, não conseguiam. Com essa curiosidade, ele embarcou em uma jornada de mais de 2 décadas, investigando quais princípios os separavam dos demais e condensou suas descobertas neste livro icônico. Embora Pense e Enriqueça tenha sido escrito há 87 anos, os princípios que ele apresenta ainda soam verdadeiros e relevantes até hoje, provando sua atemporalidade. São 13 princípios que vamos explorar juntos, passo a passo. Vamos continuar com isso, certo? O primeiro princípio é desejo. Ter um propósito definido combinado com um desejo ardente de alcançá-lo é o primeiro passo essencial para atingir seus objetivos. Hill explica que esse desejo não é apenas um sonho vago, mas uma força poderosa que pode ser transformada em realidade. Para isso, ele detalha 6 passos práticos e definitivos. Número 1. Seja exato com a quantidade de dinheiro que você deseja. Número 2. Determine o que você está disposto a oferecer ou dar em troca para receber essa quantidade desejada. Pode ser esforço, tempo ou habilidades. Número 3. Dê a si mesmo um limite de tempo para alcançar esse desejo, estabelecendo uma data exata. Número 4. Faça um plano e coloque-o em ação imediatamente, mesmo que sinta que não está totalmente preparado. Número 5. Escreva os passos de 1 a 4 em uma declaração clara e concisa. Número 6. Leia essa declaração criada em voz alta para você mesmo assim que acorda e logo antes de ir para a cama. E aqui está um ponto crucial. Você deve ler essa declaração como se já estivesse em posse de tudo o que deseja, sentindo a emoção como se fosse real. Hill também alerta que você nunca poderá ter riquezas em grandes quantidades, a menos que consiga se transformar em um calor branco de desejo por dinheiro e realmente acreditar que as possui. Para ilustrar, ele conta a história de Edwin C. Barnes, que viajou para New Jersey com o objetivo de entrar em negócios com Thomas Edison. O único problema era que Edison nem sabia quem Barnes era. Ainda assim, Barnes deixou claro para si mesmo que ser parceiro de Edison não era apenas um desejo, mas um desejo ardente e definido que se tornaria realidade. Edison acabou dando a Barnes um emprego, mas não na posição que ele almejava. Barnes queria ser sócio, não apenas mais uma engrenagem nos negócios de Edison. Durante 5 anos, ele trabalhou em tarefas braçais, mostrando paciência e dedicação. Um dia, Barnes identificou uma oportunidade: vender uma das invenções de Edison que a equipe de vendas rejeitou, acreditando que o produto não teria mercado. Vendo essa chance, ele apresentou um plano detalhado a Edison. O plano de vendas de Barnes foi um sucesso, vendendo muitas unidades e finalmente realizando seu sonho de se tornar parceiro. Barnes tinha um objetivo definido e colocou todo o seu poder e energia para ver esse objetivo concluído, impulsionado por um propósito claro e um desejo ardente. O segundo princípio é fé. Fé é um estado de espírito onde a vibração dos seus pensamentos e desejos se mistura com uma crença profunda. Quando isso acontece, as portas da inteligência infinita se abrem, permitindo que você acesse um potencial maior. Sem fé, seus desejos parecerão impossíveis de cumprir, fazendo com que sua mente subconsciente se feche e desista de qualquer pensamento de uma vida melhor antes mesmo de você começar. Hill descreve uma fórmula de autoconfiança com 5 elementos. Primeiro, saiba que você tem a capacidade de realizar o propósito definido em sua vida. Segundo, entenda que os pensamentos que você permite dominar sua mente acabarão se transformando em realidade física. Terceiro, o desejo que você mantém em sua mente e pensa persistentemente sobre ele buscará continuamente se tornar realidade. Quarto, você criou uma declaração de seu objetivo definido na vida e não vai desistir até que o tenha alcançado. Quinto, ao realizar esse desejo, você beneficiará todos aqueles a quem isso afeta, atraindo as pessoas certas para trabalhar fazendo as coisas certas, da maneira certa com uma atitude positiva. Hill afirma que há milhões de pessoas que acreditam estar condenadas à pobreza e ao fracasso por causa de alguma força estranha sobre a qual eles acreditam não ter controle. Na verdade,
Elas são as criadoras de seus próprios infortúnios, devido a esta crença negativa, que é captada pela mente subconsciente e traduzida em seu equivalente físico. Tomando essa citação e revertendo-a, revela como os homens de sucesso analisados neste livro prosperaram. Você realmente pode pensar e falar coisas para a existência, e é sua decisão sobre quais pensamentos você transformará no equivalente físico usando o princípio da fé. O terceiro princípio é autossugestão. Autossugestão ocorre quando sua mente processa automaticamente novas informações de uma certa maneira, dependendo de como você treinou sua mente subconsciente para lidar com elas. Dessa forma, você pode transferir esses pensamentos com mais facilidade para atrair os resultados que procura. Para influenciar a mente subconsciente, os pensamentos com os quais você alimenta sua mente devem ser precisos e preenchidos com crença emocional. No livro, Hill explica que nenhum pensamento, seja negativo ou positivo, pode entrar na mente subconsciente sem o auxílio do princípio de autossugestão, com exceção de pensamentos captados do éter. Em outras palavras, todas as impressões sensoriais que são percebidas através dos 5 sentidos são interrompidas pela mente consciente pensante ou rejeitadas à vontade. A faculdade consciente serve, portanto, como uma guarda externa à aproximação do princípio subconsciente, filtrando o que entra e o que fica de fora. O quarto princípio é conhecimento especializado. O próximo passo é entender que ter uma abundância de conhecimento geral tem pouca utilidade na acumulação de dinheiro, mas possuir conhecimento especializado, organizado em um assunto de nicho, pode torná-lo rico. Um dos homens mais ricos da história tinha algo a dizer sobre isso. Andrew Carnegie afirmou que, pessoalmente, não sabia nada sobre o lado técnico do negócio do aço e, além disso, não se importava particularmente em saber algo sobre isso. O conhecimento especializado que ele precisava para a fabricação e comercialização de aço foi encontrado disponível através das unidades individuais de seu grupo Mastermind. Isso significa que o homem que acumula riqueza não precisa necessariamente possuir pessoalmente o conhecimento especializado necessário, mas requer acesso a um grupo organizado de pessoas altamente especializadas. Esse grupo Mastermind de mentes especializadas é a chave para um empreendimento bem-sucedido, unindo expertise para alcançar objetivos comuns. O quinto princípio é a imaginação. A única limitação do homem, dentro da razão, reside no seu desenvolvimento e uso de sua imaginação. Todos os produtos de sucesso e serviços no mundo começaram como apenas uma ideia na imaginação de alguém. Hill afirma que existem 2 tipos de imaginação, a sintética e a criativa. A imaginação sintética é o produto da reorganização de ideias passadas, experiências ou observações até que algo clique em sua mente e pareça certo para seguir em frente. Se você não puder desenhar novas ideias usando imaginação sintética, pode ter que tentar a imaginação criativa. Este é o processo no qual você obtém ideias do zero em sua mente a partir de inspiração ou um pressentimento que não foi pensado antes. Ao ter um desejo forte, você refina seu foco e interesse no que está observando e experimentando, vendo isso através de uma nova perspectiva que ajuda a gerar pensamentos criativos, automaticamente, sem esforço. Isso acontece porque você está dando à sua mente algo para procurar, algo para focar. Essa ideologia também remonta ao capítulo sobre autossugestão. Você pode usar isso a seu favor para turbinar sua imaginação. Essa faculdade funciona apenas quando a mente consciente está vibrando a uma taxa extremamente rápida, por exemplo, quando está estimulada pela emoção de um desejo forte. Não tenha medo de mudar seu ambiente para promover mais pensamentos criativos. Caminhar em uma trilha natural cercada por árvores e riachos, sentar-se numa cafeteria animada ou em um lugar mal iluminado como uma biblioteca pode ter um efeito profundo sobre sua motivação para despertar aquela ideia subconsciente ou escrever algo grandioso. O sexto princípio é planejamento organizado. O próximo passo para transformar o desejo por dinheiro em seu equivalente físico é formar uma forma definitiva e prática de plano. Hill apresenta 4 pontos para manter em mente. Primeiro, fundir-se com um grupo de tantas outras mentes quantas você precisar para a realização do seu plano. Em troca da ajuda do grupo com a execução do seu plano, determine o que eles receberão em troca. Nenhuma pessoa com conhecimento especializado trabalhará de graça, embora o que eles desejem em troca pode não ser na forma de dinheiro, podendo ser ajuda em algo em que estão trabalhando ou um interesse na empresa. Segundo, por exemplo, uma reunião 2 vezes por semana ou mais com todos os membros do grupo é necessário até que um plano preciso tenha sido criado. Terceiro,
A harmonia entre você e os membros do seu grupo Mastermind deve ser perfeita, e se não for, uma solução deve ser encontrada rapidamente. Todos devem estar na mesma sintonia. Quarto, nenhum seguidor desta filosofia pode razoavelmente esperar acumular uma fortuna sem experimentar uma derrota temporária. Se a derrota vem, é porque seus planos não foram sólidos. É imperativo que você se adapte e mude seus planos, redirecionando seu grupo Mastermind até que você seja recebido com sucesso. Um desistente nunca vence, e um vencedor nunca desiste. A maioria dos grandes líderes começou na qualidade de seguidores. Eles se tornaram grandes líderes porque eram inteligentes. A liderança dos seguidores requer 11 principais atributos: uma coragem inabalável, autocontrole, um senso aguçado de justiça, definição de decisão, certezas de planos, o hábito de fazer mais do que foi pago por, uma personalidade agradável, simpatia e compreensão, domínio dos detalhes, disposição para assumir plena responsabilidade e cooperação. O homem mais inteligente que já viveu não consegue acumular dinheiro nem em qualquer outro empreendimento sem planos que sejam práticos e viáveis. Basta manter este fato em mente e lembrar-se, quando seus planos falham, que a derrota temporária não é permanente. A falha pode significar apenas que seus planos não foram sonoros. O sétimo princípio é decisão. Alcançar decisões sólidas rápida e definitivamente é o próximo passo em direção à riqueza e a se tornar um grande líder. Quando você sabe o que quer, é fácil tomar uma decisão rápida e definitiva. Não confunda isso com um pensamento impulsivo sem propósito. Procure conselhos de conselheiros confiáveis quando necessário, mas em última análise, cabe a você tomar uma decisão rápida e definitiva. A falta de decisão necessária é uma das principais causas de fracasso. Lembre-se, a procrastinação é o inimigo e o oposto da análise. Após a análise de decisão de várias centenas de pessoas que acumularam fortunas bem além do milhão, Hill revelou o fato de que cada um deles tinha o hábito de tomar decisões prontamente e de mudar essas decisões lentamente se e quando elas eram trocadas. Todos ficaram com um bando de opiniões prontas para serem desejadas sobre a quem elas aceitassem. Se você é influenciado por opiniões quando toma decisões, você não terá sucesso em qualquer empreendimento, muito menos aquele de transmutando o seu próprio desejo em dinheiro. Em outras palavras, se seus pensamentos e decisões são constantemente influenciados pelas opiniões dos outros, você não ficará no caminho para cumprir uma vida de seu desejo e propósito. O oitavo princípio é persistência. O próximo passo em direção à riqueza é a persistência. Ser persistente significa aproveitar o poder da vontade. Você está disposto a fazer o que necessita fazer para se tornar o que você quer se tornar por uma quantidade incerta de tempo até alcançar esse desejo. A persistência pode ser vista como um seguro contra o fracasso, pois enquanto continuar na direção correta apesar de inúmeras derrotas, eventualmente você terá sucesso. Quando você é persistente, você se dá mais tempo para ser interseccionado com oportunidade no momento certo. Uma pessoa que permanece persistente é aquela que tem definição de propósito, desejo, autoconfiança, definição de planos, conhecimento acurado, cooperação, força de vontade e hábito. Aqueles que conhecem por experiência própria a solidez da persistência são aqueles que não aceitaram a derrota como não sendo nada mais do que temporária. Eles são aqueles cujos desejos são tão persistentemente aplicados que a derrota é finalmente transformada em vitória. Nós que ficamos à margem da vida vemos um número esmagadoramente grande de pessoas que descem na derrota para nunca se levantarem mais. Não considere a derrota como mais do que apenas temporária. Uma derrota temporária deve deixar você longe de desistir. O nono princípio é poder do Mastermind. O próximo passo é aproveitar o poder do grupo Mastermind disponível para você e aplicá-lo aos seus desejos ardentes. O Mastermind é uma fusão de conhecimento para a obtenção de um propósito definitivo. Hill explica que existem duas características para aproveitar o poder do grupo Mastermind. A primeira é a vantagem econômica que se pode ter ao se cercar de pessoas dispostas a ir além e além de fornecer conselhos e orientações para sua missão. A outra é mais espiritual. Quando duas ou mais mentes estão focadas em uma ideia, um espírito de harmonia é formado, avançando você em direção ao seu propósito definido. O grupo Mastermind de Andrew Carnegie consistia em uma equipe de aproximadamente 50 homens com quem ele se cercou para o propósito definitivo da fabricação e marketing de aço.
Ele atribuiu toda a sua fortuna ao poder que ele acumulou através de seu mastermind. Um grupo de cérebros coordenados ou conectado em um espírito de harmonia irá fornecer mais energia de pensamento do que um cérebro único, assim como um grupo de baterias elétricas fornecerá mais energia do que uma única bateria. O 10º princípio é mistério do sexo-transmutação. Hill explica que existem 2 fatos significativos divulgados pela ciência. Um dos homens de maior realização são homens com alta natureza sexual desenvolvida que aprenderam a arte da transmutação sexual. Para os homens que acumularam grandes fortunas e alcançaram notável reconhecimento na indústria, na arte, na literatura, na arquitetura e nas profissões, eram motivados pela influência de uma mulher. Hill explica que a força natural sentida ao tentar impressionar ou agradar a uma mulher está tão profundamente enraizada em nossos instintos como humanos que podemos usar essa energia para turbinar nossa força de vontade para realizar nossos desejos. Assim como um homem nos dias pré-históricos usava essa vontade para caçar e trazer comida para casa, para parecer ótimo e capaz para as mulheres da tribo, o mesmo pode ser visto nos animais da natureza, empurrando para parecer capazes e dominantes para a fêmea que estão procurando impressionar. A mulher com quem o homem escolhe se casar pode fazer ou destruir, porque o homem é tão fortemente influenciado ou motivado por esse amor espiritual. Sem dúvida, a maior experiência da vida é trazer alguém à comunhão com a inteligência infinita. Quando misturada com as emoções de romance e sexo, pode levar um bem acima na escada da criatividade. O 11º princípio é mente subconsciente. A mente subconsciente não permanecerá ociosa, então você deve plantar seus desejos nela com pensamentos positivos. A mente subconsciente é vista como o elo entre a mente finita do homem e a inteligência infinita, fornecida para você através do desejo, fé e emoção. Você não pode controlar inteiramente sua mente subconsciente, mas pode entregá-la voluntariamente qualquer plano, desejo ou propósito que deseja transformado em forma concreta. Emoções positivas e negativas não podem ocupar a mente ao mesmo tempo. Um ou outro deve dominar. É sua responsabilidade garantir que emoções positivas constituam a influência dominante de sua mente. Para treinar sua mente subconsciente, você deve primeiro alimentá-la com emoções positivas, como desejo, fé e entusiasmo, em vez de medo, ciúme, ódio e raiva, para citar alguns. Você pode imaginar emoções como o fermento no pão, que é o agente de ação para ativar sua mente subconsciente. Você deve começar com as emoções certas. O 12º princípio é o cérebro. O poder e a vibração de sua mente não podem ser vistos pelo olho humano, mas estão lá como um sinal de rádio. Lá, se você estiver no lugar certo, vibrações de frequência extremamente alta são apenas vibrações captadas e carregadas pelo éter de um cérebro para o outro. Pensamento é energia, viajando a uma taxa de vibração extremamente alta. Pensamento vibratório que foi modificado ou intensificado por alguma das principais emoções vibra em um nível muito mais alto do que o pensamento comum, e é esse tipo de pensamento que passa de um cérebro para o outro através da transmissão de máquinas do ser humano, o cérebro. Hill explica que a mente subconsciente é a estação emissora do cérebro, onde seus pensamentos são transmitidos para o éter. O éter então retorna uma mensagem na forma de pensamentos em sua imaginação criativa, se, e somente se, sua mente estiver vibrando em um nível alto o suficiente de frequência para poder receber essa inteligência infinita. O 13º princípio é o sexto sentido. O sexto sentido é aquele palpite que você tenha, ou tenha um pressentimento sobre algo que acaba sendo extremamente útil. Esta é sua criatividade e imaginação em ação, recebendo inteligência do éter, tentando te dizer alguma coisa. O sexto sentido lança ideias e pensamentos em sua mente e pode desencadear inspiração.
O capítulo sobre o sexto sentido foi incluído porque o livro está desenhado com o propósito de apresentar uma filosofia completa pela qual os indivíduos podem guiar-se infalivelmente em alcançarem tudo o que pedem da vida. O ponto de partida de todas as conquistas é o desejo e o ponto final é essa marca de conhecimento que leva à compreensão de si mesmo, compreensão dos outros, compreensão das leis da natureza e compreensão da felicidade. Isso é muita coisa de informação para entender tudo de uma vez, mas é por isso que você deve ler livros e até tirar a medula, absorvendo cada detalhe ao longo do tempo. Estou ansioso para explorar um pouco mais dessa sabedoria perdida no futuro, juntos. Espero que você tenha gostado desse resumo eficiente de cada princípio individual.